A cirurgia bariátrica, também conhecida como cirurgia de perda de peso, é um procedimento médico destinado a tratar a obesidade grave. Essa intervenção envolve a modificação do sistema digestivo para reduzir a ingestão de alimentos e, consequentemente, promover a perda de peso significativa. Geralmente indicada para pessoas que não conseguiram alcançar números eficazes através de métodos convencionais de perda de peso, a cirurgia bariátrica pode melhorar a saúde de pacientes com obesidade mórbida, reduzindo os riscos associados às condições como diabetes tipo 2, doenças cardíacas e hipertensão. No entanto, a cirurgia bariátrica não é uma solução simples e apresenta riscos e considerações importantes. A decisão de se submeter a essa cirurgia deve ser tomada em consulta com uma equipe médica especializada após uma avaliação completa das condições de saúde e um entendimento das implicações físicas e psicológicas. Além disso, é fundamental compreender que a cirurgia é apenas uma parte do processo. Para saber mais, acompanhe o Bendita Hora. Mais uma vez a gente vai continuar conversando aqui com o Dr. Daniel Bratan, que é endocrinologista e que tem um trabalho maravilhoso, já falei, referencial. E é importante a gente falar sobre a questão da cirurgia bariátrica. Teve um tempo que popularizou muito essa questão da cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica, eu lembro, doutor, que era assim, era quase que em último caso se fazia, né? Na verdade, as indicações ainda são essas, né, padre? Eu não sou contra a cirurgia bariátrica, muito pelo contrário, acho que existem casos que realmente tem indicações, você precisa partir para a cirurgia, né? Mas existe um passo a passo para você chegar até a cirurgia. Mesmo porque o paciente que vai ser submetido à cirurgia bariátrica, ele precisa de um acompanhamento com a nutricionista, se não me engano, mínimo de 2 anos, com a psicóloga também, né? Porque você precisa preparar esse paciente para o que vai acontecer. Senão, o que a gente vê hoje? Muitos pacientes desesperados por querer realizar a cirurgia, não se preparam previamente para isso, não sabem, né? Não são preparados para o que vai acontecer no pós-operatório, né? Mesmo porque a cirurgia hoje, né? A cirurgia ela tem os riscos cirúrgicos, claro, mas a cirurgia está cada vez mais segura. Então, assim, o procedimento em si não é o grande problema, o problema é o que vem depois, né? E o paciente não é preparado para isso. Então, isso acaba trazendo um grande problema para os pacientes. Mas você não acha também que, de repente, essa coisa do imediatismo, de querer, eu quero rápido, um resultado rápido, Exato. Isso não fez com que as pessoas procurassem mais? Com certeza. E é o que eu falo assim para os pacientes, tudo é um processo, né? O resultado sem processo é um resultado vazio. Partir para uma cirurgia bariátrica sem ter estimulado esse paciente a mudar o estilo de vida dele, a ele fazer uma reeducação alimentar, né? A você estimular esse paciente a procurar hábitos melhores, a cirurgia é em vão. Porque esse paciente pós-cirurgia... Ele pode engordar de novo. Ele vai engordar de novo. Não é que ele vai, padre. Porque o que acontece? Na cabeça dele, quando não preparado, ele pensa o seguinte: eu gosto de comer, vou fazer a cirurgia, vou perder peso e agora vou poder comer tudo que eu quero sem engordar. Eu vou comer e agora não engordo mais. E não é isso. E não é isso. E aí depois, no médio prazo e longo prazo, esse paciente volta a ganhar peso de novo, né? E isso frustra o paciente. E aí o paciente fica desesperado, voltei a engordar. E fora ele isso... Ele não pode operar de novo? Não pode operar de novo, e fora ele engordar de novo, né, ele ainda vai ter uma série de outras doenças, né, complicações que podem vir com a cirurgia bariátrica, né? As deficiências imensas que começam a acontecer. Dependendo da técnica adotada, o paciente começa a ter problema na pele, tem problema na dentição, queda de cabelo, porque a absorção de vitaminas e minerais dele fica muito reduzida. Você falou de técnicas, são várias técnicas. Existem várias técnicas hoje, né? Várias. A mais comum que a gente ouve muito pessoal falar que fez é o bypass, né? O bypass nada mais é do que a retirada de uma parte uma parte grande, né? Geralmente fica 30%, 70% desse estômago fica inutilizado. Ele não é retirado, mas ele é inutilizado, né? E aí é feito um desvio, né? Então o estômago, logo depois que termina o estômago, começa o duodeno, ele é desviado lá pro final do intestino delgado. Já passa direto pro intestino. Passa pra parte final do intestino delgado, que é aquele intestino mais tortinho. Sei. Né? Ele é passado quase que pro final dele. Então, ou seja, todo aquele trajeto que o alimento iria fazer, que ia dar tempo de ser absorvido, não vai acontecer. Então, esses pacientes, né, de uma forma geral, eles vão ter deficiências de várias vitaminas no organismo. Existe o risco cirúrgico, existe esse risco pós-cirúrgico também. Então,
Você acha, aí eu estou perguntando, que deveria ser admitida uma reflexão sobre a cirurgia bariátrica depois que você já tivesse tentado todas as outras coisas? Aí sim, o paciente que ele passa, né, por técnicas de reeducação alimentar, por técnicas, passou com acompanhamento psicológico, tentou várias terapias, né, das mais recentes que a gente tem, né? Isso. Porque vale lembrar que as medicações que existem hoje para o processo de emagrecimento são completamente diferentes das medicações do passado. Sim, né? Houve uma evolução muito grande. Uma evolução gigantesca. E mais do que isso, as medicações que são utilizadas hoje não são medicamentos que agem no cérebro, né? Não são medicamentos que mexem com o sistema nervoso central. Isso é importante falar. São medicamentos que agem direto no trato gastrointestinal. Antigamente, no tempo dos comprimidos de emagrecer, você mexia no sistema nervoso. Você bloqueava a fome no cérebro. Ou seja, você ia lá no cérebro era um psicotrópico. Um psicotrópico, e todos eles medicamentos controlados, né? Sei. E aí o paciente bloqueava a fome a nível do sistema nervoso central. Só que isso ele dava uma série de efeitos colaterais. A pessoa ficava agitada, irritada, perdia o sono, boca seca, arritmias, uma série de alterações. Atualmente, os medicamentos que ajudam no processo de emagrecimento, eles agem diretamente no trato gastrointestinal. Não tem nada a ver com a cabeça, não tem nada a ver. Eles agem por outro mecanismo, que é aumentando a produção de um hormônio que chama GLP-1, né? E esse hormônio, a gente produz ele de forma natural quando a gente começa a se alimentar no almoço, num jantar, num café da tarde. A gente produz. A gente começa a produzir esse hormônio porque, né, o nosso corpo é feito de... o cérebro é mensagem o dia inteiro. Então o cérebro ele não enxerga, né? Uma coisa que a gente tem tendência, o cérebro não viu que o estômago está cheio? Não, ele recebe uma mensagem desse hormônio, que é o GLP-1, e avisa, o cérebro, aqui embaixo tá tudo bem. Tudo bem. Diminui a fome. Então esses medicamentos, ele aumentam, intensificam a produção desse hormônio, o GLP-1, para poder avisar o cérebro mais rápido que o paciente está saciado. Se a gente não tivesse o GLP-1, a gente ficava comendo sem parar. Ia comer ad eterno, né? Sem parar. Esse é um dos mecanismos, né, que a gente tem de feedback negativo, sei. Que ajudam a gente a parar de comer no momento correto, entendeu? Doutor, quando a pessoa passa por uma cirurgia bariátrica, ela precisa de uma reposição grande de nutrientes. Precisa. Né? E muitas vezes, dependendo do déficit que esse paciente vai apresentar, muitas vezes a suplementação por boca dele não vai ser... Não consegue. Não consegue, porque ele tem uma absorção muito baixa. A absorção que é baixa. A absorção dele é muito baixa. Então, se esse paciente, né, ele não for suplementado da forma adequada na primeira etapa, e o que acontece muito é que os pacientes bariátricos, em algum momento, eles começam a abandonar aquele acompanhamento adequado, né? Então esses pacientes... Começa muito bem, né? Porque começa muito bem, tô perdendo peso, tô tomando o que o cirurgião passou. E aí, dali a pouco, ele percebe que era para ele voltar em 6 meses, ele volta, ali 1 ano ele já não foi mais. A média em 5 anos, ele já não tem mais contato com o médico que operou. E aí esse paciente começa a ter vários sintomas, né? Ele começa a perceber que às vezes ele fica mais cansado, indisposto, que ele está voltando a engordar, que o cabelo está diferente, a pele já mudou, o dente está completamente modificado. E aí ele começa a procurar ajuda. E quando vai ver, né, existe uma deficiência absurda de vários nutrientes, né? Até as anemias começam a ser instaladas por deficiência de ferro. Musculatura fica difícil também, porque porque a deficiência de proteína deve ser muito grande. É muito grande, porque o que acontece com esses pacientes bariátricos, a grande parte deles, né, a bariátrica funciona como uma dieta radical. Ele começa a comer uma quantidade de calorias muito, muito, muito pequena, né, e o gasto metabólico dele ainda continua muito grande. Então, esse paciente, além dele perder gordura, ele vai perder muita massa muscular no processo. Então, ele começa a perder muito músculo durante o processo. Muitas vezes ele perde até mais músculo do que gordura, né, numa primeira etapa. E aí isso faz com que o paciente acabe tendo esse processo de flacidez, doença nas articulações. A gente percebe um emagrecimento muito igual o rosto. O rosto começa a cair. Né? Então, igual, assim, começa a ter uma série de alterações. Agora, idade, porque eu lembro que quando se começou a falar de cirurgia bariátrica, era algo muito indicado para uma idade um pouco mais elevada e tal. Hoje a gente começa a ver adolescente fazendo bariátrica. Ou seja, adolescente, ele ainda vai ter um monte de mudança no corpo dele ainda. E assim, padre, é uma crítica, né, construtiva. O paciente chega lá, adolescente, no consultório, né, tá obeso, tem um sobrepeso gigantesco, né? Eu falo assim, dá trabalho mudar esse paciente? Dá. Você vai precisar conversar muito. Vai precisar conscientizar muito esse paciente, vai precisar mostrar para ele o que está acontecendo e os riscos dele, né? Vai falhar uma tentativa, vai falhar 2, mas é o paciente, você tem que fazer o paciente não desistir, nem você desistir do paciente, né? Tem que ser um trabalho conjunto. Então hoje o que a gente vê? A gente vê o paciente jovem,
ele chega lá, é muito mais fácil fazer o quê? Vamos operar rápido que a gente vai dar o resultado, vai emagrecer e pronto. E não é assim, porque esse paciente jovem passando pelo processo cirúrgico, esse paciente lá na frente ele vai voltar a engordar novamente, né? Como que é a qualidade de vida pós-bariátrica? Eu quero que você acompanhe esse VT, depois eu vou conversar com o Dr. Daniel. A cirurgia bariátrica é um dos tratamentos indicados para combater a obesidade em estado avançado. E uma das mudanças mais notáveis que os pacientes podem experimentar após a cirurgia é a melhoria na saúde. A perda de peso significativa como resultado da cirurgia bariátrica muitas vezes leva a uma redução das condições médicas relacionadas à obesidade, como diabetes, hipertensão, apneia do sono e doenças cardiovasculares. Juntamente com a melhoria física, a cirurgia bariátrica frequentemente desencadeia uma transformação psicológica. Pacientes relatam um aumento na autoestima e confiança à medida que começam a alcançar seus objetivos de perda de peso. A qualidade de vida também é influenciada pela maior mobilidade e capacidade de participar de atividades antes limitadas, como praticar exercícios físicos e esportes. Quer saber mais sobre a qualidade de vida que a cirurgia bariátrica pode gerar? Então continue com a gente. Na verdade, a gente vê uma solução muito grande na cirurgia bariátrica. Eu sempre digo assim, que a cirurgia deve ser na vida da gente como o último recurso. Não é o doutor que está falando, eu que estou falando. Deve ser visto como o último recurso. Isso. Eu acho que a gente precisa tentar de todas as formas e tentar coisas que a gente precisa, que a gente tem. Porque a tecnologia, ela vai indicando a gente, né, doutor, o máximo para que a gente não use terapias invasivas, né? Exato. Eu não sei se eu estou enganado, mas a medicina não tenta o máximo possível prevenir, e não abrir mais o corpo. Antigamente você fazia o coração, abria o coração inteiro. Hoje você faz tudo minimamente invasivo, né? Então, se existem condições de eu emagrecer por outras formas, eu precisaria ir buscar primeiro. Exatamente, tentar de tudo, né? Existe até um programa que passa, né, na TV fechada, que mostra os obesos mórbidos. Isso, né? Quilos mortais. Quilos mortais. E o que é interessante naquele médico? Ele passa o paciente dele, tem que passar por um processo de reeducação alimentar, prática regular de atividade física. Isso. E se o paciente não cumprir nada disso, ele dispensa e fala que não vai operar. Ele é bravo. Doutor, como que ele chama? Doutor Oi? Nausar, né? É um iraniano, ele é iraniano, ele é bravo, ele xinga, mas é verdade. Ele dispensa o paciente, por quê? Porque ele sabe que vai operar e vai ganhar tudo de novo. É verdade. Então, assim, o paciente, para chegar no ponto da cirurgia bariátrica, ele tem que fazer por onde também. Poxa, muitas vezes é o paciente com obesidade mórbida, tem 250 quilos, 200 quilos. Poxa, ele já perdeu 70 e ainda assim tem um risco cardiovascular alto, mas está fazendo exercício, está se alimentando melhor. Então a gente sabe que esse paciente vai ter uma limitação, né? Com todas essas técnicas novas, ele ainda não vai alcançar. Poxa, aí vamos submeter esse paciente à bariátrica, ele vai alcançar o objetivo. Mas você sabe que esse paciente vai dar certo, porque ele já fez o processo de reeducação, já ganhou aptidão pela atividade física, ele já mudou o estilo de vida dele. Tem risco tomar remédio para emagrecer antes de fazer bariátrica? Depende da medicação, não. Muitas vezes é utilizado até como uma ponte para poder potencializar o paciente, né? E esse medicamento, assim, vale lembrar que ele também é suspenso no pré-cirúrgico, né? Como as medicações mais atuais, os análogos de GLP-1, né? Que a gente fala semaglutida mais conhecida, né? Semaglutida, eu vou falar um nome comercial, gente, porque eu vou falar um nome comercial. Ozempic, que todo mundo sabe que... Exato. Quando vai fazer o procedimento cirúrgico, se suspende o Ozempic 14 dias antes, né? Então, assim, feito com acompanhamento médico, o médico vai entender, vai avaliar se tem indicação ou não tem, né? Tem o Tizerpartide, que está chegando no Brasil ano que vem, que é o nome da molécula, né? Que está apresentando resultados superiores ao da cirurgia bariátrica, né? Então, estão mostrando resultados maravilhosos no processo de emagrecimento. Então, esse medicamento deve chegar por volta de janeiro, fevereiro do ano que vem. Esses remédios, doutor, o Ozempic, esses outros, tem como que chama outros lá? Saxenda. Eles estão fazendo com que as pessoas comecem a repensar a cirurgia bariátrica?
Com certeza, mesmo porque, né, o Ozempic, né, que é a semaglutida, o Saxenda, que é a liraglutida, ele já entrega um resultado de perda de peso muito bacana, né? Já entrega um resultado muito bom. O Tirzepatide, né, em contrapartida, ele entrega um resultado, né, superior, muitas vezes, da bariátrica, né? O estudo piloto que fizeram, 50% dos pacientes perderam igual à bariátrica e 36% dos pacientes perderam superior ao que a bariátrica poderia ter feito eles perderem. Então, ou seja, são remédios que estão chegando para a gente deixar a cirurgia bariátrica para casos muito extremos. Para ela voltar a ser usada como era usada no início. Para a obesidade mórbida. A obesidade mórbida. Aquilo que a gente estava falando desse programa, a obesidade mórbida, desse programa Quilos Mortais, são pessoas que não teriam condições mesmo de ter um emagrecimento se não fosse pela cirurgia. Né? E muitas delas, durante o processo, né, se a gente vê o programa, elas perdem às vezes 70 quilos, 80 quilos. Poxa, elas mudaram o estilo de vida. É o que eu falo para o paciente, eu quero emagrecer, doutor. Eu falo, legal, precisa pagar um preço para isso. Não é um preço financeiro, é o preço de querer sair do sedentarismo. Isso. Querer um preço de pagar o preço de escolher melhor os meus alimentos. Isso. É o preço de acordar cedo e ir para academia e fazer isso criar um hábito na vida do paciente. Né? É muito mais fácil, né? Eu falo, o cérebro ele se acostuma, né, ao que é prático para ele. Então, se você tem uma vida sedentária, ele criou um roteiro para você ser sedentário. Para você quebrar isso, né, é uma questão de persistência e constância, mas é possível quebrar isso. Eu tenho uma série de pacientes no consultório, né, que eram sedentários, não gostavam de treinar e comiam de forma totalmente inadequada. E hoje, são pacientes que eu falo assim, nossa, é muito, muito bonito de ver, porque o paciente se conscientizou, ele mudou o estilo de vida e o melhor de tudo, esse paciente, você tira a medicação e o emagrecimento dele é autossustentável, porque é o corpo dele que vai continuar fazendo ele manter o peso baixo. Por quê? Porque durante o processo correto de emagrecimento, ele perde gordura, mas ele ganha massa muscular. Você estimula ele a manter e ganhar massa muscular. E aí quem faz ele manter o percentual de gordura baixo é o músculo gastando a própria energia. É ele mesmo fazendo isso. E aí a gente entra no paradoxo. Tem pacientes que voltam, hoje inclusive atendi um menino jovem, e ele falou, doutor, hoje eu como mais do que eu comia antes. É verdade. E continuo perdendo peso. É verdade. Né? E peguei o gosto, era sedentário, hoje eu treino 6 vezes por semana. A pessoa acaba comendo uma... É verdade, quem treina, quem vai... come mais às vezes do que os outros. Porque a demanda metabólica por conta da massa muscular é maior. Tem uma pergunta para o doutor, vamos ver aqui. Por que é possível engordar novamente depois de fazer uma cirurgia bariátrica? Por que, doutor? Então, o que acontece? A cavidade do estômago, né? Se a gente pegar a técnica mais convencional bypass, é retirado 70%, né? É feita uma banda gástrica. A gente fala esse coto, né, do estômago que sobra, esses 30%, 40%. Que eles falam que é uma xícara, né? Fica uma xícara. Né? E aí você imagina que esse paciente bariátrico ele não foi preparado para o processo de emagrecimento. E, e aí eu brinco, e assim, é uma brincadeira para as pessoas entenderem, que eu falo, quando o paciente é obeso, ele não é obeso só na gordura, ele também tem obesidade na cabeça, né? Porque ele pensa... Né? Ele vai continuar, se ele não for tratado do ponto de vista psicológico, ele vai continuar com os mesmos hábitos. Então, o que acontece? Esse paciente vai ter uma tendência de começar a comer mais novamente. Pode ver que muitos pacientes bariátricos falam assim, eu passo mal, acabo vomitando. Porque esse estômago está pequeno. Só que esse estômago pequeno... Ele pode alargar de novo? Ele vai dilatando, e ele volta a ficar grande novamente. E vira um estômagão. E vira um estômago novamente grande, e aí ele vai conseguir comer cada vez quantidades maiores. Meu Deus do céu. Entendeu? Doutor, aquele balão gástrico, lembra? Eu não sei se ainda é indicado, se usa... Ainda existe essa terapia. Aquilo dá um mal-estar, porque põe um balão e infla ele, Exatamente. Né? Então, muitas vezes, para não se partir para uma técnica definitiva, né, para o paciente fazer a cirurgia bariátrica, muitas vezes o balão é uma ponte para estimular esse paciente a perder peso, é colocado como se fosse uma bexiga, né, no estômago dele, é inflado e colocado o azul de metileno lá dentro, por segurança, para que caso o paciente faça xixi azul, né, ele sabe que rompeu o balão, então ele tem que voltar lá no médico, né, no gastroenterologista, no endoscopista que colocou para ser retirado. E aquele balão ele fica dando a sensação de saciedade. Sensação de saciedade. Então isso é uma ponte para você poder ajudar o paciente no processo. Mas vale dizer, tem muitas pessoas que querem colocar o balão, porque, né, acreditam que eu colocar o balão eu não preciso me esforçar para emagrecer. Então, o processo de emagrecimento ele requer um esforço muito grande. Muitas vezes a técnica do balão vai ajudar aquele paciente obeso mórbido a conseguir fazer ele aderir melhor à dieta, a ele manter a atividade física, ele não exagerar num primeiro momento.
Depois que ele tiver habituado, entender os hábitos dele, for tratado, porque toda obesidade, toda compulsão alimentar tem um fundo que tem que ser tratado. O paciente tem ansiedade. Muitas vezes o paciente ansioso, o gatilho dele é a comida. Tem outro paciente ansioso que o gatilho dele é outro. Então, se você não tratar essa ansiedade, Agora, a hora que você tirar o balão, ele vai voltar a comer. Doutor, então, na verdade, não existe nenhuma técnica mágica. Diga assim, eu fiz a cirurgia bariátrica, vou emagrecer. Não, eu preciso ter mudança de vida, de exercício e tal. Tem que ter O acompanhamento é multidisciplinar, né? A gente fala. Mas mesmo assim, a gente está falando, eu coloquei aqui a questão dessas medicações novas que estão chegando, Ozempic, Saxenda, tudo isso. Precisa também desse esforço, porque não adianta eu começar a aplicar a coisa e comer sua porcaria. Exato. E depois o que acontece? A hora que você vai ter um momento que você vai ter que suspender a medicação. Sim, você a hora vai que ficar tomando essa vida toda. Vai parar de tomar medicação, quer dizer, esse paciente vai voltar a ganhar peso de novo? Vai. Então. Né? E aí eu ouço muitas vezes as pessoas falarem, mas obesidade é doença crônica. Mas você pode tratar esse paciente obeso para ele deixar de ser obeso mudando o estilo de vida dele. Dá mais trabalho, mas isso é possível. Porque a pessoa, ela precisa, vamos supor, lá na canetinha, lá, ela precisa começar a fazer exercício. Ela precisa escolher melhor os alimentos. Precisa escolher melhor os alimentos. E chegar a um ponto que, isso que o senhor falou, a pessoa vai mudar de tal forma a sua vida que essas coisas não vão ser desnecessárias. Exatamente. Eu concordo que a obesidade é uma doença? Mas a gente tratar a obesidade como uma doença crônica e que há de eterno ela terá que ser... esse paciente vai ter que usar medicação pro resto da vida, a gente assinar o atestado que estamos falhando enquanto médicos. Sim. Né? Porque a gente precisa transformar nosso paciente, não criar uma terapia que ele vai criar dependência e vai utilizá-la pro resto da vida. Né? Nós somos feitos de formas... Nosso corpo é totalmente harmônico. Então. Né? Ele funciona plenamente, somos nós que estragamos ele. A atividade física, ela vai ser sempre indicada para qualquer... dieta, para qualquer processo de emagrecimento, você precisa fazer a atividade física, né? Só musculação? Não, né? Preciso todo dia? Eu falo assim, né, quando a gente começa esse processo de emagrecimento, muitas vezes a gente combina com o paciente, vamos lá, vamos colocar metas que são alcançáveis. Nada impossível, né? Nada impossível e nada sobrenatural. Vou treinar 7 vezes por semana. Nunca treinei. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Vai se frustrar e vai deixar de ir. Agora, coloca uma meta 2 vezes por semana. Poxa, 1 hora, 2 vezes por semana, são 2 horas por semana. Para quem não fazia nada. Para quem não fazia nada, são 8 horas no mês que ele já está fazendo exercício. Já é uma baita mudança e ele vai ver resultado. Ele vai ver resultado. Aí você alia isso a uma reeducação alimentar com uma nutricionista que seja funcional. Isso. O que é uma nutricionista funcional, doutor? É a nutricionista que ela entra na rotina do paciente e ela adapta. Né? Ela vê as tendências que o paciente tem de comer, começa a ensinar ele a comer direito e ela se adapta na rotina dele. Para quê? Para que ele consiga aderir o plano alimentar sem mudar, sem ter que fazer nada mirabolante. Sem mudar a vida dele, né? Sem mudar a vida dele. Também. Senão ele não consegue, ele se frustra e larga. Então, são poucas nutricionistas que fazem esse trabalho. Né? Então, assim, eu tenho uma nutricionista que eu gosto muito, que é a Jéssica, maravilhosa. Todos os pacientes começam a fazer o acompanhamento junto, falam, nossa, doutor, nunca imaginei uma nutricionista dizer que eu consigo comer mais, não mudou, como mais, com mais qualidade e outra, não mudei minha rotina. Está dentro do que eu faço. Aí esse paciente vai para o exercício, vai para alimentação, para reeducação alimentar com uma nutricionista boa. Você trata ele de forma medicamentosa. E mais do que isso, você trata a causa da obesidade dele. Se tem um cunho emocional, tem que ajudar esse paciente também. É verdade. Esse paciente emagrece e nunca mais ele volta a ganhar peso. Porque o grande problema de emagrecer é você voltar novamente. É você voltar novamente. E todo paciente que emagrece tem medo de voltar. Fica com essa tensão, Fica com essa tensão. Meu Deus do céu. Entendeu? E mesmo, falou uma pessoa vai tomar, a vida inteira vou tomar medicação, fica com medo de largar a medicação e voltar... dependência psicológica. Voltar a engordar. Gente, vou falar uma coisa, a gente ficaria conversando aqui com o doutor Daniel até meia-noite, mas não tem jeito, porque tem frente... Hoje quem vai estar no frente a frente vai ser o Dória, né? O Dória, frente a frente, programa que o Rodolfo também é diretor aqui. Né? Ao vivo, o ex-prefeito, o governador também, João Dória, vai estar aqui com a gente aqui hoje na Rede Vida. Dr. Daniel Bratan, eu quero que você entre em contato com o Dr. Daniel pelo Instagram, atenção, pelo Instagram, @dr.danielbratan. Está escrito aí, @dr.danielbratan.
Mas você vai também, aí você vai saber de todo o trabalho, de tudo que ele faz. E olha, vale a pena, viu? Realmente para uma mudança de vida, de paradigma na sua vida aí, ó. E no Instagram você vai acompanhar aí, vai seguir o Instituto Anália Franco, @Instituto Anália Franco. O Instituto Anália Franco é a clínica do Dr. Daniel Bratan, onde ele atende lá com vários profissionais, mas ele é aquela clínica que você fica 3 horas conversando com ele. Tá bom? @Instituto Anália Franco, tá bom? E você também pode entrar em contato por esse telefone, 0 operadora 11 9 17 52 35 30. Esse é o WhatsApp. Você pode mandar, né, André? Pode mandar o WhatsApp, pode mandar e tal, né? Falar, mandar WhatsApp, o que você quiser. Mas eu acho muito importante mesmo. Eu digo isso porque eu conheço o trabalho, conheço o empenho e conheço, sobretudo, a índole e o coração do Dr. Daniel e sei como que ele lida com a medicina. @Dr. Daniel Bratan, @Instituto Anália Franco, no Instagram, e arroba não. 0 operadora 11 9 17 52 35 30, tá bom? Obrigado, doutor Daniel. É um prazer, padre. Sempre bom o doutor Daniel vem aqui, olha que beleza. A gente vai encerrar o programa com o clipe Eu Vou Seguir, da Marina Elali. Marina Elali, olha, essa menina, acho uma das vozes mais bonitas, tem a Marina Elali, tá bom? Amanhã a gente volta, 12:00, Deus abençoe.